Bispo David Silva Oficial. É momento de palavra, né, da jornada da plena paz, do ano de 2025. Estamos jejuando todos os dias por você, né, que tem enfrentado lutas, tem enfrentado batalhas, pelejas, tristezas, angústias, opressões malignas, e precisa de um socorro, de uma ajuda, de um livramento, né? E eu tenho a plena certeza que Deus te dará esse livramento. Vamos ouvir a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de 2 João, segundo escreveu João, o santo servo do Senhor. João capítulo 6, versículo 66, que diz o título: muitos discípulos se retiram. Tem pessoas que ela está andando com Jesus, ela está caminhando com Jesus, mas vai chegar um ponto que o mestre vai exigir de mim e de você coisas que ou a gente faz ou a gente desiste. É isso. E diz assim a palavra de Deus, olha só. Você está vendo aí o teleprompter, né? Está aparecendo a imagem aí do texto. Eu vou ler aqui com vocês, que diz assim: à vista disso, pronto, eu vou parar aí porque antes isso sugere que teve outros discursos, não é? Para poder ele dizer à vista disso. Disso o quê? O Senhor Jesus, ele tinha dito que ele era o pão da vida. Ele tinha dito que comeriam da carne dele, e beberiam o sangue deles. Eles interpretaram que isso era que ele ia se suicidar, um ponto de vista deles, né? Eles se escandalizaram. Ou seja, Jesus ele não vai falar sempre de uma forma que eu e você venhamos entender. Não. Ele vai falar de formas, de figuras de linguagem, de enigmas, provérbios. Ele vai falar por parábolas. Por conta que se ele disser diretamente, a gente possa ser que não suporte. E o caso desses é que eles desistiram de ouvir a voz do Mestre. Então diz assim: à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Foram embora. Põe a palavra abandonaram. Ser abandonado é muito ruim. Abandono, eu sei o que é isso, vocês também, alguns de vocês sabem. Abandono é muito triste. É a pessoa ficar desamparado. Só que no caso de Jesus, ele também sente tristeza. Como todos nós sentimos. E aqueles discípulos já não andavam mais com o Mestre.
Desculpa aí, pessoal, uma pessoa ligou aqui no smartphone atrapalhando aqui a mensagem. Ao versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também ir vós outros retirar-vos? Respondeu Simão: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida para sempre. Foi o que os outros não compreenderam. Às vezes, eu e você temos que compreender isto. É que Deus, o Senhor Jesus de Nazaré, Ele é quem tem as palavras de vida para sempre, de vida eterna. Se nós compreendermos isto, nós não vamos se escandalizar. Não vamos abandoná-lo, porque se você abandonar o Mestre, o Senhor, o autor da sua vida, o guia, o messiânico, o Messias, Yeshua, Jesus, aí, meu amigo, você vai ser abandonado. E nós temos crido, disse Simão, e conhecido, olha que bacana, que tu és o Santo de Deus. Está vendo? Nós temos crido, quer dizer, temos acreditado e conhecido. Quer dizer, nós vimos o que o Senhor fez. Nós temos bagagem. Nós temos se fortalecido no conhecimento do Senhor e sabemos que tu és o Filho de Deus, o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Olha só. Jesus disser que uma pessoa é diabo, é porque aquela pessoa está no pleno controle do Lúcifer. Está no pleno controle do Lúcifer. Porque Jesus, existe a pessoa endemoniada, certo? Vamos lá. Existe a pessoa com demônio. Existe a pessoa usada pelo diabo. E existe a pessoa que é o próprio diabo. Por isso Jesus diz: contudo, um de vós é diabo. Ou seja, ele era o diabo encarnado no capeta sujo no couro do Judas Iscariote. E ele era para ser um dos que ia abandonar o mestre, mas ele não abandonava porque ele tinha ambição em fins lucrativos e poder aquisitivo, em roubar. Ele metia a mão lá no dinheiro, lá no alforje do mestre, no saco de moedas dos donativos que os discípulos recebiam do povo, a ajuda, a contribuição, e roubava. Por isso que diz o versículo 71. Refere-se ele, o mestre, Jesus Nazaré, a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então, que personagem eu e você temos sido? A gente está a ponto de trair Jesus? Se nossas obras forem más, a gente estamos traindo ao Mestre. Tem pessoas que a vida dele, a vida dela, é de trair a Jesus. Com obras más, más intenções, más atitudes, maus comportamentos, má conduta, é corrompido, é sujo, é mal intencionado.
e ele trai o mestre. Temos que tomar muito cuidado, nós não podemos ser este personagem. Nós temos que ser o personagem que reconhece que Jesus... Perdão, pessoal, mais uma pessoa aqui ligando no smartphone atrapalhou de novo. Nós temos que reconhecer que Jesus é o autor da vida eterna. Tá bom? Me desculpe, é para mim desligar aqui colocar em modo avião, me esqueci. E isto atrapalha aqui o discurso. Isso aqui, essas palavras são importantíssimas para a nossa edificação, não é? Então, o que nós aprendemos é que tem pessoas que vão abandonar o Senhor Jesus por conta de más intenções, por conta de más interpretações, não interpretar o mestre. Quando a pessoa não interpreta bem o mestre, ele abandona. Se bem que depois do mestre dizer essas coisas aqui, lá no capítulo 7, diz que procuravam matá-lo. Capítulo 7, versículo 1, parte B. Procuravam uma oportunidade de fazer o mal a Jesus. Eles queriam conduzi-lo pela alguma senda, pela alguma via e tirar-lhe a vida. Jesus era um homem que fazia o certo, mas tinha pessoas que queriam o mal dele. Tem muitos que já passaram por isso. Eu já passei também. Isso não é bom, não. Mas o mestre sempre consciente, lúcido, na plena paz, ele fazia o que era certo para ajudar as pessoas. Tá bom? Então se inscreva no nosso canal Bispo David Silva Oficial e compartilhe os vídeos com 5 pessoas que vão ouvir a verdade que liberta, que vem da palavra de Deus, tá bom? Vamos orar? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino e poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Que Deus cure, liberte e transforme, queridos. Tá bom? Fica até a próxima live, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Fiquem todos na paz.